Amigos e amigas do nosso canal, hoje, 31 de março de 2022, infelizmente, quase aniversário do golpe militar que atrasou o Brasil 50 anos. Vou falar com você sobre isso e sobre a experiência minha no golpe militar, aos quase 7 anos de idade, vendo em Vitória da Conquista a ação. Mas antes disso, eu quero pedir a você, encarecidamente, que continue se inscrevendo no nosso canal. Não você que já está inscrito, mas pedir a um amigo, uma amiga que se inscreva no nosso canal. Eu sei que tem uma dificuldade na inscrição quando você vê esse vídeo e ele aparece no WhatsApp, e aí você assiste no WhatsApp. Assistindo no WhatsApp não conta nenhuma visualização para mim. Mas aí, o que nós pedimos? Que você abra o aplicativo YouTube e lá eu estarei, Paulo Nunes, Vitória da Conquista, e você clica e inscreve-se, por favor. É um apelo. Mas, meus caros e minhas caras, eu era um simples estudante, do Colégio Barão de Macaúbas, que funcionava ali onde está erguido o Fórum de Vitória da Conquista. Menino, né? E nós não tínhamos o hábito de que o pai fosse buscar na escola ou a mãe, não existia isso em Conquista naquele tempo, principalmente para as famílias pobres como a minha, eu acho. Bom, assim a gente saía da escola e era de manhã, e aí por volta do meio-dia a gente saía passando pelo centro da cidade, que não era nada de espetacular como hoje, mas a gente vinha andando pelas estradas, pelas aquelas ruas de terra, achando que aquilo era uma maravilha, que não precisava ter asfalto, calçamento, nada. Bom, e eu pude observar, como criança, os soldados marchando, diferente do tiro de guerra, né? Caminhão grande, um jipe chamado jipe americano, a gente via isso aí tudo. E eu já conversei com muitas pessoas, que eu teria assistido à prisão do jornalista Aníbal Viana. Mas no dia que eu vi, eu não sabia que aquilo se tratava de prisão, né? Eu vi o jipão do exército parado na Alameda Lima Guerra e o velhinho de óculos, que para mim era Aníbal Viana, não tenho condição de garantir absolutamente, entrando nesse jipe, do lado de trás do banco. Como é que eu ia imaginar? Bom, então esse golpe militar de 1964, armado entre a elite brasileira, que era ali representada pelos pequenos industriais e pelos grandes proprietários de terra do Brasil. Ninguém sabe como, mas eram proprietários. E dali o golpe foi feito pela única razão: a possibilidade do povo pobre ter educação, saúde e bem-estar. Aí foram criadas cortinas de fumaça para dizer que o nosso país estaria se alinhando com a União Soviética ou com a China, porque o presidente João Goulart, visionário que era, queria estabelecer uma relação comercial com a China, que era um país pobre, mas que tinha muita mão de obra e muita produção também. Só que tinha muita gente e não era suficiente para que aquelas pessoas se alimentassem. Bom, dessa forma, eu quero registrar aqui, aproveitando essa oportunidade desse canal do YouTube, para fazer a minha homenagem aos mais de 2.000 militares que sofreram as barbaridades mais cruéis que um soldado pode sofrer. Porque o soldado no campo de batalha, ele não quer morrer, mas ele morre com honra. Agora, você pegar o soldado, torturar, matar pelas costas, como aconteceu, assassinatos, principalmente na aeronáutica. Nem todo militar daquela época, concordava com o golpe. O golpe foi arquitetado entre a elite política brasileira, representada pelos ricos e grandes latifundiários de terra e pequenas indústrias, e
por militares do Exército. É bom que frise isso. A aeronáutica não era a favor do golpe, mas aí o golpe foi desferido não hoje, não na data de 31, mas na data de 1º de abril. Mas a trama toda foi feita no dia 31 de março. Aproveitaram a viagem do presidente João Goulart até o Rio Grande do Sul para decretarem o Brasil como se tivesse a presidência da República vaga, e todos sabiam que era mentira. Resistiram no Palácio da Alvorada Valdir Pires, Almino Afonso, os 2 últimos ministros de João Goulart a deixarem o país. Muita gente acreditava que João Goulart fosse marchar pela ideia de Leonel Brizola com o 3º Exército, é bom que se faça essa justiça, sediado no Rio Grande do Sul, totalmente constitucionalista, não apoiou o golpe e firmou o compromisso de marchar com Leonel Brizola para o confronto com o general Mourão, não esse aí, o mais corajoso do que esse, no Rio de Janeiro. Era isso que estava desenhado, enquanto a elite paulista mandava o general Médici, que depois virou presidente da República, em direção ao Rio de Janeiro para dali selar a derrota definitiva do Brasil constitucionalista. Quando eu disse a você que o golpe foi feito por conta da saúde e da educação do povo pobre, porque, veja só, naquele período o Brasil passava muita fome, não existia Bolsa Família, né? Não existia escola para todos, não existia merenda escolar decente. E aí, João Goulart pretendia, com isso, criar condições financeiras para que todo pobre tivesse uma escola perto de sua casa para estudar. Essa chamada as reformas de base. Como também uma reestruturação da saúde para que pelo menos 80% dos municípios brasileiros daquela época tivessem hospital e equipe médica, inclusive essa chamada hoje equipe de saúde da família. Eram ideias daquele passado. Era importante continuar garantindo o salário mínimo e os direitos trabalhistas. Era fundamental. Todo esse trabalho foi por água abaixo e colocaram um pano de fundo dizendo que foi por conta do presidente dizer que a 20 quilômetros das estradas federais as terras do governo seriam entregues à agricultura familiar. Olha que coisa. Aí fazendeiro não quer. Daí então veio o golpe e João Goulart, me desculpe, foi derrubado, teve que sair do país, teve a opção, inclusive, por incrível que pareça, dada a ele por um conquistense nobre, marxista, comunista de marca maior, só ele na família. Ele falou com João Goulart, estou falando isso aqui pela primeira vez, e pediu a João Goulart que a aeronáutica, que era favorável, bombardeasse as tropas. E que não necessariamente as tropas, mas que estragasse as estradas de São Paulo e Rio de Janeiro para impedir a chegada do general Médici e também as estradas de Minas Gerais em direção ao Rio de Janeiro para destruir a possibilidade de general Mourão chegar até o Rio de Janeiro, enquanto as tropas do 3º Exército e sob o comando civil do grande brasileiro Leonel Brizola marchassem para o Rio de Janeiro. Por quê? Porque o Rio de Janeiro ainda se sentia a capital do Brasil. Brasília não tinha nada, né? Não valia a pena você chegar em Brasília porque todas as repartições públicas ainda eram no Rio. O que tinha em Brasília, o cidadão trabalhava lá, quando dava sexta-feira vinha para o Rio de Janeiro. Então, por isso a confusão foi centrada no Rio de Janeiro. Dessa forma, o país entrou numa situação perigosa. Por quê? Porque as cabeças pensantes do Brasil foram expulsas do Brasil. Quando eu falo que o Brasil ficou atrasado 50 anos, é porque o Brasil abriu mão de Celso Furtado, de Valdir Pires, de Doutel de Andrade, entre outros, de Darcy Ribeiro,
de Josué de Castro, homem reconhecidamente no mundo maior autoridade na questão da fome, do trato da fome, e que acabou morrendo no exílio de tanta saudade do Brasil. Então, bastava você trabalhar a ideia de que o pobre precisava ter alguma coisa, você tinha que ser sacrificado, como o nosso Paulo Freire foi. Você sabe qual é o crime de Paulo Freire? Colocar 40 palavras e alfabetizar você rapidamente em 15 dias. Esse foi o crime. Era interessante para os grandes latifundiários e ricos que o povo não soubesse ler e escrever. Não é à toa que isso acontece. Por que eu digo isso? Porque se você sair daqui do Brasil e for até a Argentina, você vai perceber que lá o número de analfabetos não chega nem 10% do Brasil. E nos anos 60 não tinha nada. A mesma coisa ocorria com a Colômbia, com o Peru, quer dizer, com todos os países da América Latina, só o Brasil que era o atraso. E continuou atrasado, sofrendo com ideias mirabolantes, apesar de que preciso fazer uma ressalva de que as hidrelétricas não foram mirabolantes, foram todas superfaturadas. Basta dizer que a Itaipu Binacional foi construída a um custo de 10 mil vezes o valor real. E eles diziam que não existia corrupção. Houve a abertura da Transamazônica, que foi a maior ignorância que um poder público poderia fazer. Abrir estrada no momento onde não existia ninguém. Ninguém que eu digo da civilização. Só os índios, sei lá, perturbar os índios. E daí começaram com programas de mentiras, de levar as pessoas para lá, incentivar financeiramente. Aí começava a pagar durante um período, daqui a pouco não pagava mais, e o brasileiro ficava à toa. Daí, o que é que eu digo? Nós chegamos aos dias de hoje. E os senhores experimentaram em 2003, com todo respeito, que tem gente que acha que eu estou aqui fazendo proselitismo político, mas é um engano, eu estou falando de fatos. No ano de 2003, você começou a ver no Brasil as tais reformas de base que eu falei que eram para ser implementadas em 1964. Estudante na escola, vaga de escola para todas as condições de ensino primário, secundário e médio não existe no Brasil, hoje ainda com Jair Bolsonaro. Falta de vaga. Mas a direita irresponsável chega e diz que alguém está fechando, a Rui Costa está fechando a escola de Vitória da Conquista. Vá hoje no Instituto de Educação Euclides Dantas e vê se você tem aluno para ocupar aquilo ali. Não tem. Então, por que não tem? Porque outros colégios surgiram. Então, você tem que fazer a agregação dos alunos. E aí começam a surgir essa mentirada toda. A merenda escolar era que precisava ser ajustada lá nos anos, no tempo do golpe. Hoje é farta, não farta para ninguém. Né? A zona rural tem as escolas, todas com patrocínio direto do governo federal. A Universidade Brasileira, em 1964, era só para os donos de fazenda, os vestibulares fraudados, pessoas que entravam na universidade sem fazer nada, sem fazer prova, coisa nenhuma. Hoje, não precisa, quando você tem muita vaga, você não precisa de prova. Mas se você tem pouca vaga, você tem que fazer que alguém mereça entrar ali através da prova. Hoje, nós temos essa universidade sonhada por outro, Anísio Teixeira, grande baiano daqui de Caetité, o homem da educação, ministro da educação do governo de Getúlio Vargas e secretário de educação na Bahia, nos anos 50, do governo de Régis Pacheco. Bom, esse panorama eu estou traçando para mostrar que essas modificações, essas reformas de base que aconteceram no Brasil, onde você tem hoje 67 universidades, 19 universidades criadas em 14 anos. Uma está fechada ainda, que é a de Tocantins. 4 anos fechada, porque esse governo acha que o povo de Tocantins não merece ter sua universidade federal.
né? E naquele tempo, meu amigo, minha amiga, você precisava contar qual era a cidade que tinha. Quem imaginar, a Conquista sequer sonhava com uma universidade. Hoje tem federal, estadual, particular, enfim. Tudo tem Vitória da Conquista. Mas o começo foi lá. Mas existem alguns ignorantes que acham que a história não vale nada. Mas se não fosse a história, não dava para repetir. Os programas sociais implementados pelo governo do PT foram todos baseados nesse passado. E para ser mais sincero com os senhores, o Bolsa Família vem além disso, já tinha sido aplicado nos Estados Unidos da América nos anos 30. Então, durante um período, você aplica na população, quando não necessita mais, você retira. É assim que funciona uma sociedade moderna, uma sociedade solidária. E aí, nós chegamos hoje, eu estou falando isso porque amanhã haverá comemorações por parte dos militares, as comemorações das mortes, das torturas. No caso específico, me desculpem os apaixonados e correligionários do presidente Jair Bolsonaro. Eu tenho que chamá-lo de mal militar, porque não fui eu que chamei. Quem chamou foi o general Ernesto Geisel, que teve coragem de peitar os Estados Unidos e fazer o programa Angra 1, Angra 2 com a Alemanha. Porque os militares brasileiros, via de regra, são subservientes, subalternos aos Estados Unidos da América. Tanto que você nunca viu um outro militar do Brasil capaz de bater continência para uma bandeira estrangeira. Só o ex-militar Jair Bolsonaro bateu continência para a bandeira dos Estados Unidos. Todo mundo sabe disso. Isso, no meio militar, é imperdoável, mas ninguém sabe por que os nossos militares mudaram. E então, ainda mais, você observa, diante das torturas que foram praticadas pelos militares e seus asseclas, tortura que eu digo é o seguinte, é você prender uma mulher de uma universidade, e eu não vou citar o nome delas aqui não, eu sei delas, e colocar um rato dentro, um rato com um pedaço de queijo dentro, da vagina da mulher. Isso acontecia. E quem fazia isso era um cara que de brilhante não tinha nada, chamado Brilhante Ustra, um monstro, carniceiro. Graças a Deus já foi para o inferno. Mas esse homem fazia isso e levava as filhas de 5, 6 anos para poder assistir a mãe passar por aquilo. Além de estupros praticados pelos militares com as presas políticas, normalmente superiores a eles na questão intelectual. E aí criava aquele anseio de imaginar, tipo assim, o homem machista. Uma mulher dessa aqui na rua não vai querer conversar comigo, mas aqui ele está sob meu domínio, choque elétrico e tal. E o mais interessante, a chamada... Eu não vou falar não. Né? Bom, então, são coisas, são códigos que os militares conhecem, mas que dificilmente os apoiadores de Jair Bolsonaro pelo Brasil afora, principalmente aqueles das igrejas evangélicas, não conseguem nem imaginar o que é a ponta da praia. Procurem saber. Ponta da praia. E vocês vão entender por que o presidente da República, vez por outra, fala nisso. O Exército chegou ao poder no Brasil em 1964 pela força e achou que podia governar o Brasil inteiro e não deu. Acabaram com o país e o país, Brasil, em 1985, estou dizendo aos senhores, não tinha dinheiro nem sequer, 84, não tinha dinheiro para comprar o petróleo para poder o carro andar na rua. E aí, quem não viveu não sabe. Você comprava um litro de gasolina e emprestava um dinheiro para o governo para receber 5 anos depois. Você não ia receber. Não existia nem sequer a condição que tem hoje de você arrumar esses dados num computador.
você só poderia dirigir na estrada até 80 km por hora, mas não era para preservar a sua saúde, é porque não podia gastar combustível, porque não tinha. O coronel Jarbas Passarinho disse exatamente isso que eu estou dizendo. Se o Brasil vendesse toda a safra de café, não era suficiente para comprar o petróleo. Assim que os militares saíram do poder, pela porta do fundo, colocado para fora pelo povo brasileiro. Porque o militar está para servir o país, não para querer governar o país sem o voto. E aí, então, todos foram expulsos da vida pública brasileira. E ficaram alguns que resolveram disputar como civis os cargos políticos. Completamente normal. Mas você não pode simplesmente ter uma arma do povo confiada a você e você sair na rua para ter o poder com essa arma que nem sua é, ou um tanque, uma coisa nesse sentido. Então, lamentavelmente, nós passamos por isso e é claro que essa comemoração, exceto se o presidente da República quiser fazer alguma coisa pública, que o faça. Mas durante muito tempo ela ficou restrita aos quartéis. Quero dizer também que em 1975 eu era o comandante do primeiro pelotão do tiro de guerra 06120 Conquista. E eu deveria levar a bandeira no desfile. Mas eu era um menino, 18 anos de idade, aluno de Fernando Eleodoro de Santana. Eu já sabia que não era revolução, eu já sabia que era golpe. Nós conversávamos na escola, os nossos colegas de escola, Paulo Jorge Guzmão, Sebastião Passos, Roberto Vilas Boas, Pedro Ivo, enfim, todos aqueles colegas nossos mais preparados na questão da política, e aí a gente já sabia. E eu falei com ele que não estava me sentindo bem, mas que eu ia marchar, mas que eu achava que não deveria levar a bandeira. E eu não levei, graças a Deus, porque não me sentia honrado naquele momento, conduzindo a bandeira do Brasil, quando eu sabia que tinha muita gente sendo torturada e presa, inclusive Vitória da Conquista na calada da noite, para dizer o que não sabia, e o que sabia não era nenhum pecado. Então, tinha que fazer esse relato para os senhores, porque o que eu vivi foi de espectador, mas aqueles que sofreram prisão, como Pedral, como Anfilófilo, como o professor Everardo, que ficou 9 meses preso, nunca disse a ninguém que ele não era comunista. Mas qual é o pecado você ser comunista? Nenhum. É um pensamento. Pecado é botar a arma na cabeça dos outros e fazer com que esse outro faça o que você quer que ele faça. Isso é pecado, isso não é liberdade. Portanto, não há o que comemorar hoje, senhores militares, mas há o que se envergonhar. Volto a dizer, o Exército Brasileiro fez em 1964 o que mais ele sabe fazer, matar brasileiro. Porque em todas as guerras que o Exército participou foram vergonhosas. Por isso que você não sabe. Você não sabe que o Exército Brasileiro matou meninos de 12 anos do Paraguai. Ah, que horror! Pois é, 12 anos de idade foram mortos pelo Exército Brasileiro. Esse mesmo exército cortou a cabeça de 380 pessoas no local entre Santa Catarina e Paraná, na Guerra do Contestado. E você sabe por quê? Porque lá o povo plantava um mate e dizia o seguinte: quem tiver mói, quem não tiver ajuda a moer. E eles viviam nessa comunidade trocando as coisas entre eles. Aí era comunista. Aí um tal de Floriano Peixoto, que você também não sabe quem é, mandou cortar o pescoço. Mais adiante, um local chamado Pau de Colher, aqui no interior da Bahia, pertinho de Remanso, 400 beatos rezando, seita deles lá, foram todos assassinados pelo Exército Brasileiro. Depois, eles foram até Canudos,
porque tinha um cidadão que era apaixonado pela monarquia. E ele apenas mantinha uma sociedade de 20 mil pessoas, pobres, paupérrimos, vivendo entre si e mantendo a economia de todos. Para quem não sabe, até couro era exportado de Canudos para a Alemanha. Pouca gente sabe disso. E essas pessoas foram massacradas e eliminadas do cenário brasileiro. Não é ruim ver um míssil da Rússia caindo na Ucrânia e matando 8 pessoas? Imagine 20 mil na bala e na baioneta. Mulheres, crianças, velhos, enfim. A cidade de Canudos acabou, ficando apenas, que na época chamava Belo Monte. Esse pedaço era Belo Monte. Os ricos ficaram em Canudos, que está lá hoje. E esse relato está feito por um capitão do Exército Brasileiro, Euclides da Cunha. Quem quiser, pegue os sertões e vai ler. Vamos dizer que é Paulo Nunes que está inventando. O que eu quero dizer é que todas as pessoas foram mortas e o total era 20 mil. Não foi a Rússia, não foi os Estados Unidos, não foi nenhum país, não foi o Afeganistão, não foi o Talibã, não foi aquele outro lá, Estado Islâmico, não. Foram os nossos antepassados, sob o comando do Coronel Moreira César, eliminaram um povo. Agora, defender a fronteira do Brasil, nos parece que isso nunca aconteceu, senão não entrava tanta arma e tanta droga no país. Bom dia.